A mesa se intitula Historiografia e Cinema, Critérios, Teorias e Perspectivas. Então, primeiro eu vou chamar o Paulo Cunha, depois apresentar o Paulo, depois apresento o Francisco, no momento da chamada dele. Então, o Paulo Cunha é docente da Universidade do Beira Interior e membro do Labicom Comunicações e Artes. Foi coordenador da Aniqui, Revista Portuguesa da Imagem e Movimento, programador do Cineclube de Guimarães e do Festival Internacional de Cinema Curtas Vila de Conde. Publica sobre cinema português, censura e história do cinema, dentre outros temas, e organizou recentemente um dos organizadores de cinema pós-coloniais e periféricos. Então, é com prazer. É sempre um gosto imenso estar no Brasil, estar no Nordeste e, sobretudo, estar neste evento. É a minha terceira participação, por isso estou muito contente de estar de volta, de ver tantos amigos, tantas amigas. É um prazer. E a minha fala de hoje vai um pouco na sequência daquilo que eu venho também apresentando aqui convosco e naquilo que eu pretendo discutir convosco. A primeira foi sobre o estudo do cinema revolucionário em Portugal durante a transição da ditadura para a democracia, e há 2 anos em Brasília fiz também uma reflexão sobre a história da história do cinema em Portugal, que é um tema que me interessa muito desde os meus tempos de graduação, desde que fui aluno do professor Reis Turgal, que foi um dos fundadores deste campo de estudos da historiografia e o cinema em Portugal, lá nos anos 90. Portanto, quando eu fui seu aluno na graduação, no final dos anos 90, ele estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a historiografia da história do cinema, a historiografia da história de Portugal nos séculos XVIII, XIX e XX. E então, a partir desse modelo conceitual, metodológico, eu comecei fazendo um estudo de caso sobre a historiografia, sobre o cinema português, nessa altura, já no final da minha graduação. E é um tema que eu vou ciclicamente voltando a ele, não é? Recorrendo a ele, porque continua a ser um espaço para muita reflexão, não só em Portugal, mas também, como vou conversando com alguns de vós, também aqui no Brasil. Então, achei que seria interessante partilhar com vocês algumas desses dados e também convocar vocês para discutir comigo e ajudar a pensar um pouco estas problemáticas. Então, o campo da pesquisa da historiografia e cinema em Portugal é relativamente recente, como eu disse, vem lá dos anos 90, e ele foi aparecendo em diversos espaços na Academia Portuguesa. Estes 5 departamentos, faculdades que eu aqui listo, são aqueles que foram de facto os pioneiros da introdução de estudos sobre história e cinema em Portugal. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tradição mais ligada à literatura, aos estudos literários, mas também começaram a trabalhar com Mário Jorge Torres, por exemplo, muito estas relações do cinema com a história. O Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, também, como o próprio nome indica, é um departamento de comunicação, mas tem cursos de especialização em cinema, televisão, um pouco na semelhança da ECA em São Paulo, mais ou menos. Depois tem a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde eu fiz a minha graduação e onde eu comecei estudando estas relações com o professor Reis Turgal e com outros professores, António Pedro Pita, Fausto Cruxinho, mas é também uma faculdade de letras, e em Portugal a história tradicionalmente está na Faculdade de Letras, tanto em Lisboa como em Coimbra. Mas em Lisboa não foi no Departamento de História que surgiram essas primeiras pesquisas de historiografia sobre cinema, foi na literatura. Em Coimbra foi precisamente no Departamento de História, onde eu fui aluno. Depois também em Lisboa, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que é uma escola especializada, sobretudo de pós-graduação e de pesquisa, e também muito vocacionada para as ciências sociais, sociologia, antropologia, história,
etc. E, mais recentemente, o departamento onde eu estou, desde 2014, o Departamento de Comunicação e Artes, que atualmente é só Artes, a gente se dividiu, mas naquela época lá, no início dos anos 2000, era o Departamento de Comunicação e Artes da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Estes foram aqueles que começaram então a desenvolver de uma forma mais recorrente, intensiva, os estudos de historiografia sobre cinema em Portugal. E estes exemplos que aqui vos trago são as primeiras. Eu não quis estar mapeando os trabalhos de TCC de graduação, porque são difíceis de mapear, porque não existe um inventário formal que seja muito praticável de pesquisar, mas também porque são trabalhos mais modestos. Aquilo que eu listei foram os primeiros 5 dissertações, as primeiras 5 dissertações de mestrado sobre história do cinema que foram concluídas em Portugal. A primeira em 82, na Universidade Nova de Lisboa, a segunda em 89, e era uma pesquisa sobre cinemas, sobre as salas de cinema na cidade de Lisboa, mas num pendor social e cultural, integrando essas salas também no contexto político e social da época. Depois, já no final dos anos 80, na Católica, na Universidade Católica Portuguesa, uma dissertação sobre o nosso cinema novo, portanto, que foi contemporâneo do vosso, um pouco mais tardio, mas contemporâneo. E depois, naquela virada, para os anos 90, então surge de forma mais sistemática. Na Universidade de Lisboa, no tal departamento que eu vos falei, da Faculdade de Letras, na Universidade do Porto, também, e na Universidade de Coimbra, em 1993, do Jorge Seabra. E mistura um pouco aquilo que foram as tendências iniciais, ou estudos no âmbito da história local, o caso dos cinemas de Lisboa, ou dos cinemas no Porto, ou então estudos de pendor mais biográfico, como é o caso do Leitão de Barros, que é um diretor de cinema em Portugal, muito importante durante a ditadura do Estado Novo, ou então questões mais genéricas, como o caso da memória, da propaganda colonial durante o Estado Novo, o caso do Jorge Seabra. Portanto, como podemos ver, é algo ainda um pouco intermitente, mas que vão surgindo um pouco por todo lado. Isto que eu aqui trago e que não tem tanta leitura, e peço desculpa, mas é a lista das primeiras 20 teses de doutorado concluídas em Portugal sobre cinema. E se atentarmos à coluna das áreas científicas, vamos perceber que há uma clara dominância, não é, das ciências da comunicação. Portanto, a maior parte destas teses de doutorado, eu não fiz a conta, mas faço rapidamente, 5, 9, 10, 11, 12. Das 20 primeiras, 12 são na área das ciências da comunicação, e tem lá a comunicação social, que também, enfim, 13, para sermos mais abrangentes. E depois, se olharmos para as instituições, aí vamos também entender, não é, perceber algumas tendências. Desde logo a Universidade Nova de Lisboa, enquanto pioneira, e depois também a que se destaca a seguinte é a Universidade da Beira Interior, onde eu trabalho, onde eu leciono e pesquiso, também aqui com um número expressivo de teses defendidas. Curiosamente, destas todas, a primeira na área científica da história é a última da lista, do Paulo Martins, que é uma tese sobre os filmes industriais, sobre aquele cinema de publicidade e divulgação de empresas e para efeitos de publicidade mesmo. Vou só checar aqui o meu horário, ok? Se tentarmos para o ano de conclusão, ou seja, o ano da defesa das provas, podemos ver que é tudo muito recente. Já vamos voltar a esta estatística, também para conversarmos um bocadinho. Aquele ano, 2010, que é a primeira tese de doutorado na área da história, sobre cinema, na área da história em Portugal, é um ano simbólico,
porque também marca um auge de um surto editorial no mercado livreiro português de várias publicações sobre história do cinema em Portugal. E o início desse boom editorial, o início desse surto editorial, é a publicação deste livro que está aqui à vossa esquerda. A imagem da direita é uma segunda edição, 10 anos mais tarde, mas em 2001, então, o professor Reis Turgal reuniu num volume, organizou este volume, o cinema sob o olhar de Salazar, um conjunto de artigos, cerca de 30, a maioria deles desenvolvidos sobre a sua orientação, quer estudos de mestrado, estudos de doutorado ou outro tipo de pesquisas, como TCC, que ele foi orientando nos seus cursos de História Contemporânea, História das Ditaduras, que ele ministrava em Coimbra. E foi, de facto, um sucesso editorial. O livro que aqui temos é a primeira edição, de 2001, mas em 2002 saiu logo uma edição académica do livro, ou seja, uma edição sem imagens, com a capa mole, que era tinha um custo de 50% em relação à capa dura, ilustrada, com papel mate, enfim. O livro, quando é lançado, é uma espécie de livro de mesa, sabe, de sala de estar, um livro luxuoso, com uma capa bonita. Mas, de facto, o livro foi de tal forma requisitado que a editora criou uma edição dita académica, direcionada aos estudantes, não é? E as duas esgotaram. E então, em 2011, há uma reedição que, tanto quanto eu sei, ainda não esgotou. Mas este livro é muito importante porque marca, de facto, a entrada da academia nos estudos de cinema em Portugal. Não é o primeiro livro sobre história do cinema em Portugal, sobre história do cinema no Estado Novo, mas é o primeiro livro que é desenvolvido exclusivamente por académicos. A maioria deles historiadores, mas também tem filósofos, antropólogos, sociólogos, mas a maioria esmagadora são historiadores. Isto é muito simbólico, porque até aí a maior parte dos estudos que eram feitos eram por pessoas que não tinham formação académica, muito menos formação historiográfica. E este início permitiu, de alguma forma, corrigir muitos dos erros que foram cometidos nos 20 anos anteriores de criação de alguns mitos que foram sendo então revistos e validados, noutros casos. Continuamos nesta linha cronológica. Há um segundo êxito editorial, que é a publicação deste livro, o cinema português através dos seus filmes, que também tem alguns historiadores, mas já não são a maioria. Portanto, é também um sucesso editorial, tanto que em 2014 tem uma segunda edição. Ele é coordenado pela professora Caroline Oberhoff Ferreira, que vive, já nesta altura estava vivendo cá no Brasil e ficou por cá, mas reúne muitos dos mesmos autores que estavam no livro anterior do Reis Turgal, incluindo ele próprio, como podem ver, não é? O próprio Reis Turgal está aqui, e também tem a particularidade de reunir alguns académicos internacionais, a Lisa Shaw, britânica, o Malte Agner, alemão, o Martin Barnier, francês, o Olivier Vogt, alemão também, o Randall Johnson, norte-americano, o Ronald Baltzeit, alemão também. Então, tem esta particularidade, convocar alguns académicos não portugueses para trazer um olhar diferenciado sobre aquilo que eram os estudos de cinema. E estes dois livros foram, de facto, um sucesso editorial, não apenas junto de estudantes e de pesquisadores, mas também junto do público curioso, generalista, porque, de facto, havia pouca literatura, pouca historiografia sobre estes objetos. E então assistimos, ainda neste período dourado, a mais 3 livros importantes. O livro do Tiago Batista, que também já esteve neste colóquio, A Invenção do Cinema Português, que também é uma reflexão muito interessante sobre essas noções de cinema nacional, identidade nacional. A publicação da tese de doutorado do Paulo Martins, que foi a primeira tese de doutorado em História defendida em Portugal, em 2011. Portanto, ela foi defendida em 2010 e logo, meses depois, ainda sem arrefecer, ainda quentinha, foi publicada. E em 2012
Este livro é uma atualização da primeira dissertação de mestrado que foi publicada em 1982. Portanto, 30 anos depois, a Margarida Accioli publica este estudo de uma forma comercial. E, portanto, se repararem, entre 2001, o livro do cinema sob o olhar de Salazar, e 2012, é este período em que surgem muitos outros livros, não necessariamente na área da historiografia, da história do cinema, mas há um boom muito significativo que fez com que muitas editoras fossem publicando, investindo, convidando académicos para contribuir. E, enfim, não quero também fazer autopromoção, mas 2013 é também um ano simbólico porque foi possível pela primeira vez publicar uma história geral do cinema português, que é este aqui, Cinema Português, um Guia Essencial, que foi organizado por mim e por uma pesquisadora brasileira, a Michelle Salles, da UFRJ, e a gente convidou também uma série de pesquisadores para fazer uma história do cinema português, e é a primeira história do cinema português feita exclusivamente por académicos. É a primeira, por isso também não é coincidência. O projeto começou sendo feito em 2009 e o livro só foi publicado em 2013, mas está neste momento, não é, de grande interesse pela pesquisa, pelo conhecimento. E depois entramos num hiato, entramos num período de poucas publicações, até que em 2021, com uma segunda edição em 2023, porque esgotou rapidamente o volume, uma história do cinema, mas é uma história do cinema mundial, e também é a primeira em 2021, a primeira história de cinema que é publicada em Portugal, exclusivamente feita por académicos, por cientistas, não apenas historiadores, mas de outras áreas. Então, esta é a apresentação do histórico, e agora, nos poucos minutos que me faltam, vou tentar fazer também aquilo que é um panorama da atual situação da historiografia na Academia Portuguesa, sobre cinema na Academia Portuguesa. Então, isto é uma lista das graduações que nós temos neste momento em Portugal na área da História. 8 são graduações em História, 4 em História da Arte, uma em História e Arqueologia e uma em História Moderna e Contemporânea. Portanto, são apenas 14, em todo o território, são apenas 14 graduações na área da História, o que é muito curto, não é? Também é muito sintomático dos tempos que vivemos, em que não se valoriza a memória histórica. Enfim, em Portugal é um drama. E isto é uma lista dos mestrados que estão neste momento ativos em Portugal na área da História. Eles estão ordenados pela quantidade, de forma decrescente. Então, a maioria dos cursos que estão funcionando neste momento são de ensino de português e História e Geografia de Portugal, que são disciplinas para alunos do ensino básico, ou seja, alunos até aos 12 anos, portanto, é a iniciação à História e à Geografia e ao português, porque em Portugal, no ensino básico, é uma espécie de área disciplinar. Um professor com formação em português pode lecionar História e Geografia, um professor com formação em História pode lecionar Português e Geografia. Depois temos também mestrados específicos na área do ensino da História, e aqui é numa perspectiva mais abrangente, direcionado sobretudo para o ensino médio, enquanto o outro é para o elementar. E depois os mestrados em História e Património, História da Arte e Património, também tem 5 de cada. E depois há uns 14 cursos, vários, não é? Desde Património, tem este específico, Film Memory, Património, História e Culturas Cinematográficas Europeias, e depois vários outros, desde História Insular e Atlântica, História, Relações Internacionais, etc. Mas a principal tendência, se fizermos as contas, são aqueles 24 cursos de mestrado na área da didática, do ensino da História. E no caso dos doutorados, temos neste momento, na área da História, 26, 8 História, de forma generalista, 4 na História da Arte
Depois temos estes 4 que andam ali também em torno da história contemporânea e são doutorados onde se pode desenvolver pesquisa sobre cinema. E depois há 10 que são doutorados múltiplos, desde História Militar, História das Religiões, onde não consegui mapear qualquer pesquisa, qualquer projeto em curso ou concluído sobre cinema, em torno da temática ou do objeto cinematográfico. Portanto, são 16, dos 26, 16 permitem desenvolver projeto de pesquisa em cinema. E isto é uma lista, e aqui só consegui fazer um mapeamento desde 2014, mas isto é uma lista de todas as dissertações de mestrado concluídas entre 2014 e 2025, até há 2 semanas. Provavelmente já pode haver mais um, mas estas são as dissertações de mestrado sobre cinema defendidas em Portugal, concluídas em Portugal, na área científica da história. Então, vemos aqui algumas que são de cursos como estudos literários, culturais e interartes, mas os seus orientadores são pesquisadores da área da história. Por isso é que estão aqui incluídos. É isto. Cabe num slide, só para terem uma noção. Nos últimos 11 anos, todas as dissertações de mestrado desenvolvidas na área da história sobre cinema cabem nesta lista. Okay? Acho que são 20. Acho que são 20. E as teses de doutorado. Então, desde 93, a primeira do João Mário Grilo, que a defesa foi em 94, mas a entrega foi em 93, por isso é que eu estou a recuar até 93. Até 2005, eu contabilizei 107 teses de doutorado concluídas nas áreas científicas da história ou sobre cinema, ok? Dessas 107 sobre cinema, dessas 107, apenas 3 foram concluídas na área científica de história. E está mais uma em curso, que ainda não foi concluída. Portanto, estamos a falar de 3 em 107. Há mais 5 concluídas na área disciplinar de humanidades, incluindo a minha. Por isso, estas 5 não são na área científica da história, mas têm pontos de contacto com a história. E, portanto, podemos aumentar este número para 8. 8 em 107, com alguma generosidade e boa vontade. Portanto, aquilo que temos neste momento, de um total de 107 teses de doutorado sobre cinema defendidas em Portugal desde 93, é que só 8, ou seja, menos de 10%, é que são feitas por historiadores, por pessoas qualificadas nessa área. Então, já para terminar e para lançar algumas provocações, para depois podermos conversar um bocadinho, e também gostava muito de receber o vosso feedback. Aquilo que nós temos assistindo, o que nós temos vindo a assistir, sobretudo no século XXI, porque é nesse período, porque nós vimos os anos 80 e 90 são os chamados pioneiros, mas muitas vezes são iniciativas isoladas, são projetos isolados, que não surgem de apostas estratégicas ou consolidadas das próprias universidades. Se repararem, aqueles departamentos começam a criar cursos, disciplinas, começam a integrar o cinema nos seus currículos, é sobretudo no século XXI. A Universidade da Beira Interior, onde eu estou, só criou a Faculdade de Artes e Letras no ano 2000. E só criou a graduação em cinema em 2003 e o mestrado em cinema em 2007. Por isso, é um contexto relativamente recente, não é? E a graduação de cinema da Universidade da Beira Interior, criada em 2003, é o primeiro curso de cinema numa universidade pública em Portugal. Estamos a falar de 2003. Portanto, existiam já dois anteriores, um no Porto e um em Lisboa, mas era ensino politécnico, portanto não universitário, eram sobretudo para formar profissionais para o setor do cinema e dos audiovisuais.
Então, aquilo que nós temos percebido é que, de facto, há um desinteresse crescente na área da história, e nós vemos aqui, a partir destes indicadores, também a oferta é menor, e há um desinteresse. Há cada vez menos estudantes de história que estão estudando o objeto de cinema. E em contrapartida, em áreas de ciências sociais e humanas que não na história, como sobretudo a comunicação, estão entre aspas, roubando esses estudantes e essas pesquisas. Então há um certo esvaziamento da área da história, depois daquele surto inicial em que houve muitos historiadores que se deixaram seduzir e apaixonar pelo estudo do cinema. A realidade atual é muito distinta. Praticamente não existe cinema nos currículos das graduações e dos mestrados em História, em Portugal, também por conta da reestruturação das graduações que passaram de 5 para 3 anos letivos. Hoje em dia, um licenciado em História em Portugal só precisa de estudar 3 anos e, portanto, a redução de 5 para 3 anos fez com que muitas matérias deixassem de ser obrigatórias e passassem a ser opcionais, ou pura e simplesmente por razões orçamentais das universidades, para reduzir nos custos de contratação de docentes, pura e simplesmente essas matérias desapareceram da oferta formativa. Portanto, há esta primeira evidência, há menos estudos sobre cinema na Academia Portuguesa e há menos estudos na área da história. E os cursos da história, sobretudo os mestrados que vocês viram, dos 46 que funcionam, a grande maioria, mais de metade, eram 24, estão-se a especializar no ensino da história. E aquilo que eu tenho verificado, também enquanto membro da banca de muitas dessas dissertações, é que estas dissertações não são, apesar de estarem na área da história, são muitas vezes muito mais próximas das ciências da educação, ou da sociologia, ou da antropologia até, porque envolvem trabalho de campo e metodologias etnográficas, etc. São muito mais próximas dessas outras ciências sociais e humanas do que da própria história. Até esse número dessas dissertações desenvolvidas nestes mestrados na área da história começam a fugir para outras áreas com afinidades. E isto também é algo que se faz sentir do outro lado, ou seja, as próprias fontes de financiamento para a pesquisa, quer para projetos de doutorado, quer, já não falo de bolsas para mestrado, que em Portugal não existem, é zero para qualquer área, mas as bolsas individuais para doutorados, quer o financiamento para projetos de investigação, de pesquisa, os grandes, estamos a falar de cerca de R$1,5 milhão de reais, ou os ditos pequenos, que têm financiamentos na casa dos R$300 mil, também estão cada vez mais a desvalorizar o objeto historiográfico. E cada vez temos menos projetos. O último grande projeto de R$1,5 milhão de reais foi um em que eu participei, que terminou em 2019. De 2019 até hoje não houve mais nenhum desses projetos aprovados na área da história sobre cinema. E ele foi aprovado porque ele não era bem sobre cinema, ele era sobre consumos e cultura de massas nas antigas territórios coloniais portugueses, durante a ditadura, ao nível do cinema, da música e da literatura. Portanto, o cinema era apenas uma parte não era exclusivamente sobre cinema. E neste momento, dos pequenos, temos um projeto em curso, um projeto que é coordenado pela Catarina Laranjeiro, que também já esteve neste colóquio há uns anos, que é também sobre questões pós-colonialidade, decolonialidade, que tem a ver com os cinemas diaspóricos negros que circulam informalmente em Portugal, em canais alternativos. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que, de um lado, do financiamento e do outro lado, da procura de estudantes por estes cursos, há cada vez menos oferta, há cada vez menos investimento e o cinema vai sofrendo, e particularmente a história do cinema. E isto tem uma relação com o presente, porque em Portugal também vivemos um momento
de forte populismo político, com movimentos de extrema-direita que se estão apoderando dos meios de comunicação, redes sociais, formas de comunicação mais erráticas, e onde há um claro ataque àquilo que é o saber histórico e a memória histórica e o rigor científico. Enfim, há uma série de campanhas de desinformação. Só para terminar, 1 minuto, vivemos um momento completamente anacrónico. Há 2 dias em Portugal, no dia 25 de novembro de 2025, celebrou-se 50 anos do 25 de novembro de 1974. O que é que foi o 25 de novembro de 1975? Foi um contragolpe que tentou anular muitas das conquistas que foram garantidas no 25 de abril de 74. E pela primeira vez na história da democracia portuguesa, este ano, com uma maioria parlamentar de direita, desde o centro à extrema, celebrou-se com o mesmo grau de importância o 25 de novembro do que o 25 de abril. Claro que a resposta popular foi esclarecedora. Enquanto estiveram cerca de 1 milhão de pessoas o ano passado nas ruas a celebrar os 50 anos do 25 de abril, este ano, nas cerimónias oficiais, contaram-se cerca de 200 pessoas a celebrar os 50 anos do 25 de novembro. Mas isto faz parte de uma estratégia de desvalorização da história que está em curso na sociedade portuguesa, que é uma estratégia muito clara e consciente, e que eu acho que a Academia também tem de ajudar a combatê-la. Então agora eu chamarei Francisco Santiago Júnior, que é pós-doutor pela Universidade de Bolonha, professor da Federal do Rio Grande do Norte. Ele coordena o grupo de pesquisa Espaço, Poder e Práticas Sociais e o GT da AMPU, Nacional, Imagem, Cultura Visual e História. Publicou artigos, capítulos de livro e organizou livros também sobre história visual, historiografia, cinema brasileiro e italiano. Eu quero agradecer ao Rafael a oportunidade de conversar com vocês essa tarde. Agradecer ao Rafael, inclusive, não só pelo convite, mas pela coragem de me dar a coragem, né? Nesse caso específico, eu tinha preparado uma primeira fala que era sobre as pesquisas que eu desenvolvo sobre cinema italiano e história, mas depois da fala que o Eduardo fez ontem, especificamente, fiquei encorajado a trazer uma outra coisa, que eu comecei a apresentar na Associação Nacional de História este ano, na AMPU Nacional, e que eu vim trazer para vocês a parte pregressa da pesquisa. Então, especificamente, na AMPU, eu apresentei um texto específico sobre a Nathalie Zemon Davis, né, que faleceu recentemente, e sobre a forma como ela trabalha com cinema. Por um acaso, esse texto foi publicado... obrigado, querido. Tá. Por um acaso, esse texto foi publicado recentemente, e aí eu trouxe para vocês, na verdade, o pregresso do texto, onde é que está a pesquisa propriamente dita. Como a mesa é especificamente sobre historiografia e cinema, eu decidi fazer uma pesquisa específica que eu estou desenvolvendo. Estou aprendendo a mexer, né? Então, é uma pesquisa específica que eu estou desenvolvendo, tentando trabalhar uma proposta de história da historiografia do cinema. Ou seja, saber como é que historiadores produzem discursos sobre o passado a partir do cinema. E existem 2 grandes modalidades disso, que na verdade estão meio que ilustradas nesse primeiro slide, que é o livro do Rosenstone, né? E o livro do Lewis Jalkowicz, que são textos de tradições historiográficas, mas são tradições historiográficas diferentes, né? Um se inscreve no que a gente pode chamar de história do cinema, e outro se inscreve em uma coisa que nós chamamos no Brasil de história e cinema, né? São historiadores frutos de determinadas formações específicas. Eles gostam de ser historiadores, eles não têm o de, né? Não são historiadores do cinema, né? Porque eles surgem de uma outra forma de elaboração, né? Primeiro, eles são frutos das sociedades históricas e da inserção nas universidades e nas academias. Então, esse tipo de formação que começa no século XIX se estruturou como uma disciplina e um saber científico. E esse saber científico estava baseado essencialmente na construção de um certo método de trabalho, mas também num privilégio de determinadas fontes, que são as fontes escritas, muito em função da tradição filológica, né? Essa marca fundamental leva ao que eu chamo, nessa tradição de historiadores que não tem nome, não são historiadores né?
de repressão das imagens, quer dizer, eles têm uma relação problemática com as imagens. Especificamente, essa historiografia se forma de uma diferenciação e rejeição de outras historiografias. São o que eu chamo de historiografia axiológica, historiografia da literatura, historiografia do cinema, historiografia da arte, historiografia da arquitetura, que são todas tradições que se formam junto com a historiografia, que não tem DIF, né? A história dos historiadores, digamos assim. Nesse sentido, essa tradição historiográfica, porém, teve que enfrentar um problema muito sério, tão logo ocorreu a construção da sociedade visual a partir do século XIX e o advento da fotografia e do cinema. Esse problema é, na verdade, passado, construído na forma de imagens. E esse problema, ele leva a grandes ironias no processo histórico, inclusive na famosa fala do Woodrow Wilson, está errado ali o N no final do primeiro nome do presidente, que era, curiosamente, também ele, um historiador, que fora convidado, inclusive, para ser presidente da primeira grande associação de história dos Estados Unidos, a American Historical Association, embora ele faleça antes de fazer isso. O que eu quero dizer é que, desde que o cinema é cinema, isso eu não preciso dizer para nenhum de vocês, né? Há uma relação direta com o passado e há uma relação direta com a história. E essa relação, no final das contas, vai dar origem a uma série de metáforas de pensar o tempo e pensar a historicidade a partir da noção de câmera, a partir da noção de cinema, a partir da representação do passado, a partir da visualização do passado, né? Então, nesse sentido, eu trouxe a famosa charge da Life de 1918, onde a história é portadora, ela própria, de uma câmera. No caso aqui é uma câmera fotográfica, mas a gente pode estender para a câmera filmográfica, né, para o cinematógrafo, onde ela literalmente grava o avanço e a derrota das autocracias da Europa Oriental, que perde a Primeira Guerra Mundial. Essa ideia de história, porém, ela é uma ideia que está disponível na cultura. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, quando a cultura cinematográfica começa a se formar, ela também começa a dar chaves de constituição de sua própria historicidade. É aqui que eu quero chegar para a gente retomar o primeiro slide, né? Rosenstone não é versus, se eu for colocar por brincadeira versus, Rosenstone versus Lewis, né? Para a gente pensar, no final das contas, que a cultura cinematográfica, através de uma série de recursos, de publicações, mas também de grandes práticas culturais como o cineclubismo, deu origem a uma elaboração de um discurso histórico sobre o passado a partir do cinema. A gente chama isso hoje de história do cinema, e de fato foi a partir de uma série de iniciativas, também nas revistas de cinema, e a gente consegue, lendo essas revistas, a gente consegue perceber a constituição do cinema construindo sua memória. Quero dizer, a gente pensa o cinema, a gente pensa a produção de filmes, a gente acompanha essa produção de filmes e a gente começa a elaborar uma memória desse cinema enquanto a gente está fazendo esse processo. Eu estudo, na verdade, isso. Eu estudo isso no cinema italiano, tá? Então, eu estudo, no final das contas, em alguma medida, uma constituição de uma sistematização histórico-historiográfica que acontece inicialmente de forma dispersa e depois vai conseguindo se institucionalizar. Mas não se institucionaliza em sociedades históricas, como acontece na profissionalização histórica, que eu falei no início, aquela lá da American Historical Association, que é essa daqui, né? Então, os canais são outros, é tudo diferente, mas emerge de fato uma historiografia do cinema, que começa a ter os seus textos canônicos nos anos 30, né? E, na verdade, a gente tem textos antes disso, mas os grandes textos canônicos começam a se formar nos anos 30, se formam internacionalmente em diversos países. O Rafael Zanato estuda um bloco disso, eu estudo bloco disso na Itália, e por aí vai, e tem os seus próprios eixos de circulação, né? Mas o que acontece em relação à historiografia? Historiografia propriamente dita. Antes de continuar, eu sempre faço a bula da minha fala. O que eu quero dizer com isso? Eu digo como é que eu trabalho para vocês terem como se defender da forma como eu trabalho, né? Destruir a minha perspectiva. Então, literalmente, eu trabalho com uma ideia de história da historiografia como uma analítica da historicidade. Ou traduzindo em miúdos, eu trabalho com a maneira como se formam atitudes relacionadas ao passado a partir da construção de narrativas. Então, eu estou entendendo que qualquer historiador do cinema ou não, da arquitetura, da literatura ou não, ele, no final das contas, realiza uma atitude em relação ao passado, construindo como narrativa. Então, eu entendo que a história da historiografia, como uma subdisciplina que hoje no Brasil ela está muito consolidada, né? É um campo específico da historiografia,
ela tem a oportunidade, ela oferece instrumentos para a gente repensar os elementos da história. E os elementos da história são esses 5 que estão aí. É o uso do tempo como categoria de análise, o emprego de fontes, a construção de método, o uso de narrativa e argumentação e a produção de historicidade. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a historiografia das sociedades históricas não trabalha com imagens. Como eu disse, ela reprimia, aliás, vou colocar isso no passado, não trabalhava com as imagens, ela reprimia as imagens, que as fontes visuais eram as principais fontes em questão especificamente. Então, só que isso mudou. Desde os anos 70, todos nós sabemos disso, a historiografia já se apropriou das imagens, na história dos novos objetos, novos temas e novos problemas, que ficou famoso entre nós a partir da chave francesa. Mas eu fico me perguntando, por que demorou tanto? Por que demorou tanto nos anos 70, para chegar nos anos 70? E aí, por causa disso, eu comecei a fazer uma investigação meio ampla, tem alguns anos que eu já estou investigando, eu estou tentando pela primeira vez organizar esse material, né, de forma triangular. E por que de forma triangular? Pensando França, Brasil e Estados Unidos. França e Estados Unidos, porque têm sido significativas para a maneira como nós, historiadores brasileiros, estamos pensando na questão. Né? Não é porque sejam os únicos formas e as únicas estratégias. Então, eu decidi parar nos Estados Unidos especificamente para ver como é que o debate surgiu lá, né? E como é que ele se formou para chegar onde nós temos. Para eu entender essa pergunta, por que demorou tanto? Por que chegou nos anos 70? Bem, como eu disse para vocês, são disciplinas diferentes e especificamente a maneira como os historiadores se apropriaram da historiografia do cinema foi muito curiosa, porque eles são ávidos leitores da historiografia do cinema, mas na hora de se enunciar sobre o assunto, não se fala como historiador do cinema, se fala como historiador de sociedades históricas, né? Historiador do lugar disciplinar, das academias, dos departamentos de história, se vocês preferirem. E é a partir disso que eu estou fazendo essa distinção entre historiadores e historiadores do cinema. Eu peguei por brincadeira, tá? O Jorge Dudu e o Marco Ferro, mas não é o caso aqui que a gente está trabalhando, né? Foi só uma brincadeira. Especificamente, quando eu penso nos Estados Unidos, a gente tem uma trajetória muito curiosa. E eu trago justamente esse caso, o caso dos Estados Unidos, porque é muito curioso, porque, a meu ver, tem uma dimensão que me permite pensar vários quadros sociais. O problema é que historiadores, quando trabalham com o cinema, frequentemente não deixam rastros. Então, quando a gente vai em busca dos documentos para saber como é que os historiadores, esses de profissão, esses que não são de trabalham com cinema, eles infelizmente não deixaram tantos vestígios. Então, você tem que procurar os vestígios em outros lugares. No início, eu fiz um mapeamento das revistas de cinema nos Estados Unidos entre 1965 e 1985. E quando eu pesquisava os periódicos de história, eu encontrava justamente pouca coisa. E eu queria entender por que eu encontrava pouca coisa. Então, eu comecei a mudar a estratégia por causa de uma chavezinha que eu encontrei num historiador que ontem o Eduardo mencionou, né? Nesse texto de 1973, o John Cornwell diz o seguinte: professores de ensino médio que há muito tempo utilizam filmes em suas aulas podem achar difícil de acreditar, mas historiadores universitários deram pouca atenção ao cinema que, até bem recentemente, sintomático de um sentimento equivocado de curiosidade, superioridade, o cinema foi descartado como coisa de colégio por muitas gerações de professores universitários. Quando eu li essa frase, eu fiquei chocado, porque, primeiro, ela indicava uma coisa: tem filme nas salas de aula, tem filme nas salas de aula de história, né? Primeira coisa. Segundo, o conflito não é, na verdade, entre historiadores, professores de cinema, é entre historiadores universitários e cinema. Aqui é que está a chave. Então, eu comecei a cavocar justamente revistas como essa, né, de History Teacher, e outras revistas sobre ensino de história, e eu descobri, curiosamente, e aqui, que bom que o Eduardo está aqui, né, porque depois eu quero saber se ele sabe alguma coisa sobre a França, especificamente, todo o debate sobre cinema entre os historiadores, no final das contas, começa no ensino de história. Não começa, no caso, especificamente sobre a pesquisa, mas começa em que ensino de história? O ensino de história de universidade. É o ensino universitário que está em questão. Isso por quê? Porque vários historiadores começam a notar que ocorreu uma mudança geracional.
É muito divertido ler os textos da passagem dos anos 60 para os anos 70, porque literalmente parece os historiadores de hoje reclamando dos meninos usando IA, né? Literalmente eles estão reclamando, essencialmente, de que os alunos deles mudaram. Os alunos mudaram radicalmente porque são alunos formados pela televisão. Então, literalmente, eles começam a reclamar que os alunos não leem mais na mesma medida, que os alunos não conseguem mais interpretar texto direito, que os alunos têm dificuldade de síntese de material e interpretação de texto, e parece eu reclamando dos meus alunos hoje em dia, né? Mas no final das contas o que se encontra é um conjunto de historiadores que está reclamando de uma mudança geracional, que fica muito claro no final dos anos 60 especificamente, que é quando a geração televisiva formada dos anos 50 começa a atingir as universidades. Então eles começam a ingressar nas universidades e os professores de história das universidades começam a ter dificuldade, segundo eles, eu não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que eles dizem, tá? Segundo eles, de tentar se comunicar com esses alunos. Então, literalmente, o que acontece e muda efetivamente é um registro na parte dos professores universitários de uma mudança geracional. E que essa mudança geracional traz uma crise, especificamente para a Universidade Americana, porque esse é um problema que não é só o professor de História que está reclamando, não é professor de universidade, de departamento de História que está reclamando, todos eles estão reclamando disso. E eles estão reclamando porque eles querem desenvolver novas estratégias. E aqui que é a parte que eu acho fantástica do acontecimento propriamente dito. Começa a surgir uma nova atitude do professor de academia em relação ao uso de cinema em sala de aula. Começa a mudar a relação também com os arquivos cinematográficos, porque os professores de departamento de História começam a ir atrás dos arquivos, das cinematecas, para tentar de alguma forma produzir filmes, ou produzir materiais, ou intervenção em sala de aula, e elaborar cursos de história contemporânea a partir de fontes fílmicas diretamente. Começam então a manipular as fontes para produzir aulas, só que eles entendem isso como uma forma de produzir também pesquisa. Então começa a se formar um grande métier de estudo, uma grande experiência específica de como fazer pesquisa com o cinema a partir de materiais que você vai manipular em sala de aula. Começa a se formar um background, no final das contas, entre os estudiosos americanos. E especificamente esse salto acontece na universidade. Então, minha hipótese, e eu estou colocando para vocês como hipótese, porque eu não sei ainda, ainda estou investigando muito material, minha hipótese é que a grande questão é inicialmente aqui, aquilo que o Eduardo apresentou ontem, né, sobre a questão da dificuldade que a gente tem com a televisão, é que a televisão é, na verdade, a sombra do estudo de cinema entre nós. A televisão é o motivo pelo qual os historiadores começaram a problematizar o uso de determinadas fontes visuais de uma forma nova. Só que, e essa é a sacada genial dos historiadores, eles começam a pensar que a estratégia pode ir por meio do cinema. Então, eles recorrem ao cinema para criar instrumentos de decodificação visual e criam um background de lidar com imagens justamente a partir do cinema para enfrentar o problema específico da televisão. E é nesse cenário que que eles fazem experiências alucinantes, como, por exemplo, produzir máquinas específicas que eles vão usar em sala de aula. Eu cheguei a localizar um caso de um professor que literalmente fez um happening em 1969, na Universidade de Colômbia. Ele literalmente produziu um material fílmico, produziu uma sonoplastia específica e a aula ela acontecia combinando a visualização na forma de filme, que foi montada a partir de fontes históricas, e também na forma de sonoplastia. Literalmente a sala de aula vira um happening. E eles começam a documentar isso, e são essas documentações específicas que vão chegando em vários outros lugares. Isso aqui eu vou passar, depois eu mostro, né? Vários outros lugares. E ao mesmo tempo acontece uma mudança na cultura. Os historiadores começam a descobrir outras possibilidades, porque começa a ocorrer uma mudança na forma de construção de filmes históricos que sensibilizam os professores das universidades. É quando chegam os casos famosos que a gente conhece, por exemplo, como a Minette Lizemon Davis, quando ela faz a consultoria histórica para o retorno do Martin Guerre. Ou então, por exemplo, o caso do Reds, que o Robert Rosenthal serviu como consultor do Warren Beat durante 5 anos até a produção do filme Reds, que foi o filme que gerou as 2 grandes maiores resenhas em revistas que eu encontrei até hoje, até 1982. Né? Então, especificamente, começa uma série de iniciativas de apropriação do cinema que vão desde consultorias históricas, como, por exemplo, o Rosenthal, que faz a consultoria do Good Fight, né? Mas também uma produção sistemática de conhecimento, usando os periódicos de cinema, registrando o que os professores fizeram, tanto os periódicos de história,
Mas, acima de tudo, um dos lugares que é melhor para a gente ver isso são os periódicos de ensino de história, ou que trabalham com ensino de história. Então, literalmente, a gente vai vendo que eles vão se organizando. E a figura de organização central é, na verdade, a American Historical Association. Por quê? Porque ela capitaneia a situação, principalmente porque em 1971 ela institui um fórum. Esse fórum é presidido inicialmente pelo John Connor. A American Historical Association possui um prêmio específico para filmes produzidos por historiadores ou com consultorias históricas. O prêmio é justamente o prêmio John Connor. E, especificamente, esse comitê começa a desenvolver uma série de trabalhos que vão dar origem a uma série de publicações. As publicações iniciais são todas sobre ensino de história e cinema, e depois ensino de história e televisão. É muito divertido, porque virou minha cabeça do avesso, porque eu pensei que a coisa ia começar de outra forma, né? E também começa a haver as sessões especiais de resenhas de filmes, né? Como, por exemplo, a sessão da Journal of American History e da American Historical Review, que é quando começa a se sistematizar uma atitude de professores, de historiadores acadêmicos em relação à história, ao cinema. E aí você começa, claro, no Brasil ficou, infelizmente, quando eu digo infelizmente, porque isso cria uma série de mitologias na nossa cabeça. Famoso o caso do fórum da American Historical Review de 1988, que é onde o Rosenstone lança o programa de pesquisa dele, que no Brasil se torna famoso com a tradução do História nos Filmes, Filmes na História, em 2010. Né? O Rosenstone é traduzido para o Brasil desde 94, graças aos esforços do Jorge Nelavó, lá no Olho da História. E com o empenho contínuo da Cristiane Nova de promover uma história de que existe uma história de cinema pós-moderno, que cria uma mitologia profunda. Mas o Rosenstone, na verdade, é apenas uma das figuras desse movimento todo que eu estou apresentando para vocês, né? Que inclui, por exemplo, um texto pouquíssimo conhecido da Netherine Zemon Davis, de 1987, em que foi publicado na Yale Review, se não me falha a memória, onde ela literalmente fala sobre a experiência dela com o cinema, e ela organiza, faz uma espécie de programa de pesquisa muito divertido, muito bom, né, nessa revista, que depois é republicado. Bem, o que eu quero colocar é que, mas, no entanto, esse fórum é muito interessante, porque ele é marcado de algumas das palavras que o Eduardo apresentou ontem, né? Então, as imagens oferecem perigo, nós precisamos de atitudes urgentes de como lidar com ela. Elas podem nos enganar, elas são repletas de mentira, elas têm incômodo, e nós temos que descobrir uma relação com a autenticidade do passado. Literalmente, os historiadores estão tentando normatizar a relação com o passado a partir do cinema, construindo estratégias. Veja que quando eu digo normatizar, eu não estou fazendo uma reclamação, eu estou registrando uma coisa. Normatizar é simplesmente orientar o processo de aproximação com a mídia, para saber que tipo de atitude se teve em relação ao passado. Então, literalmente, essa é uma época que leva, como eu disse, a American Historical Association, ela leva ao extremo isso. Em 92, capitaneado pela Natalie Davis e pelo Daniel Halkovitz, né, que era um professor que publicava muito numa revista chamada The Public Historian, né, o historiador público, né, que é uma revista que tem alta comunicação com as revistas de publicação de ensino de história nos anos 70 e 80. Eles organizam justamente esse termo de responsabilidade, tentando orientar como é que os historiadores, que são parte da associação, devem se relacionar com a produção de filmes, com o uso de filmes em sala de aula, com a relação com os filmes que são produzidos. Tipo, tem coisas, nós temos que nos empenhar em produzir resenhas sobre os filmes, para dizer como é que eles podem ou não ser usados. É um documento divertidíssimo, porque quando eu penso do ponto de vista do Brasil, aí a dificuldade de pensar a coisa seria excêntrica, mas, acima de tudo, isso tem a ver com a força que essa associação tem em relação ao ambiente acadêmico norte-americano, que funciona de uma forma bem diferente da nossa. Então, esse documento é muito interessante, porque ele é uma das muitas iniciativas que estão relacionadas àquele projeto financiado pelo The Historian Moving Image Media, né, que, na verdade, dá origem a diversos frutos. Entre esses frutos, algumas das publicações, principalmente o Images Artifact, né, que o Eduardo também citou ontem, e que é, na verdade, uma marcação, porque, literalmente, nos anos 80 se forma uma série de propostas de relação dos historiadores profissionais com o cinema.
Você vai ter a chamada história pós-moderna do Robert Rosenstone, a única que ficou famosa entre nós. Mas, no final das contas, você tem a história como verdade, por exemplo, depois eu posso falar mais especificamente sobre cada uma dessas coisas, do Robert Tuplin ou do Edward Burns, a pesquisa do ensino de história capitaneada essencialmente pelo John O'Connor, ou mesmo a ideia do cinema como laboratório do pensamento histórico da Nathalie Zemon Davis. Tudo isso, gente, para dizer uma coisa que me ocorreu quando eu estava estudando Francesco Pasinetti. Então, voltando ao início, né? Eu, na verdade, estudo historiografia do cinema italiano e cultura cinematográfica italiana nos anos 30 e 40. Eu estudo fascismo, de alguma forma. E quando eu estava estudando o Francesco Pasinetti, uma das coisas que mais me impressionava era a relação estética com a forma como você falava dos filmes. Uma atitude e um juízo que se torna estético, vou usar aqui uma categoria kantiana, né? Você estabeleceu um juízo de gosto, mas uma descrição objetiva, marcada especificamente no Pasinetti por um apego ao idealismo italiano, uma tradição intelectual italiana, mas onde literalmente eu comecei a perceber que a coisa que mais me permitia entender melhor o discurso histórico do Pasinetti era a relação que ele tinha como espectador. Era o fato de ele ser, na verdade, um espectador que fazia texto histórico e tentava construir uma certa cultura histórica para a Itália dos anos 40, que precisava de uma certa memória. Em 1946, o Pasinetti publica um livro chamado Meio Século de Cinema. E nesse livro, na premissa, ele tem um pequeno trecho em que ele diz, olha, o meu problema é que a gente não tem aqui, no caso ele está pensando em Roma, a Cinemateca mais, a gente não tem mais arquivos. Porque o nazismo, na verdade, sequestrou os filmes da Cinemateca de Roma, né? Mandou para a Alemanha e todos os filmes se perderam. Então, literalmente, uma grande parte do acervo italiano que estava em Roma, que havia sido acumulado nos anos 30, desapareceu. Mas aí ele diz, mas eu tenho que continuar, porque faz meio século de cinema. A gente tem que construir uma discussão do passado. E quando você lê o texto, o que mais me chama a atenção é ele como espectador. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi virar o feitiço contra o feiticeiro. Os historiadores acham que são grandes feiticeiros sobre o passado, sobre o tempo. Mas e se eu pensasse que o historiador é um espectador? O historiador profissional, não o historiador porque o historiador sabe disso. O historiador do cinema sabe que ele é um espectador. Mas o historiador profissional. E eu pensasse as diversas atitudes como ele constrói uma relação com o passado a partir do cinema. Aí eu acho que a gente tem uma outra entrada para a forma como eu estou falando, na verdade, da forma como eu trabalho, como nós trabalhamos. Eu acho que é uma outra entrada, porque permite entender qual é o tipo de relação que a historiografia constrói com o campo cinematográfico, com a cultura cinematográfica. E como é que nós estamos tentando, a partir das demandas profissionais que nós temos, ter uma entrada frente às diversas mudanças que a sociedade nos oferece. Eu acho que o problema com a televisão, especificamente, que eu chamo aqui da sombra, né? Essa sombra do cinema, da entrada do cinema na história, é apenas um dos momentos em que a gente está construindo o tatear. Né? O tatear para se relacionar com imagens e para produzir o passado como imagens. Então, se eu fosse dar a minha fórmula de história da historiografia, que não é a única fórmula, não tem essa pretensão, né? Ela está marcada por essas 5 perguntas. Essas 5 perguntas estão baseadas naqueles 5 critérios que eu mostrei para vocês. Tempo, fonte, método, narrativa. Tempo, fonte, método, narrativa e historicidade. Só que quando eu confronto com o Pasinetti, especificamente, o que Pasinetti me ensinou é que eu não consigo fazer isso bem se eu não tiver um 6º ponto. Que tipo de espectador é o historiador? E eu encerro por aqui. Queria agradecer aos dois pelas excelentes contribuições e pergunto a vocês se há questões ou comentários. Para o Paulo, eu fiquei curioso para saber, um pouco pensando na experiência brasileira, o papel da interdisciplinaridade, que constituiria um campo que a gente poderia nomear como estudos fílmicos, e que no caso do Brasil, não sei se eu estou sendo exagerado, nos últimos anos, pelo menos, acho que a historiografia de ofício acabou tendo um papel importante em assumir o desafio de analisar filmes, como o Eduardo sempre fala, o específico fílmico, e a partir daí pensar a história, historicidade, constituição da experiência do tempo dentro do filme, né? Relação que eu pessoalmente chamo de matéria histórica que ronda o filme, né? Então, eu queria saber o papel da interdisciplinaridade nesses estudos, que, pelo que você apresentou, posso ter entendido errado, é mais segmentado, né?
comunicação, história, né? Para o Francisco, eu queria também muito instigante sua apresentação desses caminhos na relação entre história e cinema. Aí é uma opinião mesmo. Eu já escrevi sobre o filme ficcional, né, principalmente, que me interessa particularmente, porque eu acho que ele constitui um pouco essa experiência do tempo, talvez mais que o documentarismo, não sei, posso estar... Acho que o filme ficcional, em termos de história pública, de historicidade, ele é muito forte, né, na constituição de uma experiência do tempo no cinema, uma certa didática da história para o espectador, enfim, desde, né, do começo do cinema. Mas eu fico pensando em algumas experiências muito interessantes que, às vezes, a gente tem dificuldade de encaixar nessas grandes linhagens. Fico aqui puxar um pouco de sardinha para um filme que eu gosto muito e que eu já analisei e orientei, que são Os Inconfidentes, por exemplo, Joaquim Pedro. Me parece que é uma experiência muito radical de uso de fonte histórica para constituir a própria narrativa visual e que, ao mesmo tempo, Os Inconfidentes é um filme que também, de certa maneira, desconstrói a história do cinema brasileiro. Né? E a gente, enfim, uma experiência super radical, que já tem mais de 50 anos e que eu acho que não se encaixa, às vezes, nessas grandes linhagens do pensamento. Queria a tua opinião sobre essa... E acho que há outras experiências fílmicas, mas eu estou aqui lembrando dos Inconfidentes, né? Nesse sentido, uma experiência radical de desconstrução de ambas as partes, digamos assim. A minha curiosidade é a seguinte, vou partir da distinção aqui para não me atrapalhar. Primeiro, uma história do cinema e uma história da historiografia do cinema, como o Paulo traz para a gente, nesse mapeamento em Portugal, mas uma outra forma de relação entre cinema e história, esse uso do cinema como ferramenta didática em aulas de história, que o Francisco mencionou, né? Primeiro ensino médio, depois professores universitários, e geralmente, fico imaginando aí, filmes históricos, porque se é ferramenta didática na aula de história, você vai pegar filmes que tratam do passado, enfim. E ainda tem a questão do historiador que faz filmes, né? A lá Rosenstone, né? Que vamos escrever a história usando o cinema como ferramenta. Mas, pensando aqui o nosso colóquio de cinema e história e esse campo disciplinar que vem se organizando aí há 2 a 3 décadas de cinema e história, a gente tem, pelo menos, né, desde que eu fiz o meu doutorado e as discussões no grupo, pensado no cinema como fonte histórica e que, nessa perspectiva, um filme ele expressa muito mais questões históricas do seu tempo de produção do que necessariamente das narrativas representadas ali, né, sejam elas históricas ou não. Então, assim, essa questão da historicidade da fonte. A fonte, ela vai dizer respeito ao seu contexto de quando ela foi feita e o que ela significa aí. Aí a minha pergunta aqui é para os dois, se vocês têm como falar um pouquinho sobre como esse campo específico desse tipo de relação, cinema e história, aparece nas pesquisas universitárias em Portugal, Estados Unidos, que vocês trouxeram esses contextos. Eu tenho uma pergunta sobre fontes, mas acho que eu estou bem contemplado pela questão do professor Paulo. Mas algo que me levantou muito quando você estava falando é que, pelo menos eu deduzi a partir da sua fala, que os estudos de cinema e história, eles foram inicialmente mobilizados pela experiência da licenciatura. Pelo menos foi isso que eu deduzi. Eu queria que você comentasse um pouco isso, como que ele vai entrar, não pelo bacharelado, e sim por isso. E uma outra questão que você coloca no final, que é pensar nesse historiador primeiro como espectador, para ele entender todo aquele processo. Eu fico também pensando que esse futuro historiador, que no primeiro momento foi uma audiência simples, ele está constituindo o seu imaginário histórico a partir dessa cinematografia que ele está consumindo. Então, por mais que a gente vá fazer esses questionamentos sobre fonte, a cultura histórica que ele está levando para aquele primeiro momento, o primeiro período de graduação, é a partir disso. Então, tentar entender que, num primeiro momento, ele está enxergando esses filmes como um visionamento puro da história. Depois, num segundo momento, passa a questionar ela com um olhar historiográfico. Em 2013, teve uma controvérsia muito grande entre o Steve McQueen, o historiador, diretor do filme 12 anos, não sei como é que é o título em português, né? 12 Years a Slave, e o Eric Foner, né? o
o historiador da escravidão, né? E eu acho que eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que essa controvérsia no New York Times, então foi aberto para um público maior que um público acadêmico. E a controvérsia radicava fundamentalmente em como o Eric Foner lia o filme, como ele interpretava o filme, né? Ele pensava que o filme, apesar que usava o realismo e se aproximava às memórias, né, desse escravizado, não era fiel à narrativa histórica. Então, o problema, para mim, que sou historiadora e trabalho cinema e televisão, é que isso revelou quão tradicional ainda o campo da história e da historiografia é nos Estados Unidos, porque tem um historiador que se aproxima a uma fonte visual como se aproximasse a qualquer outro tipo de fonte escrita, né? E já se passaram 13 anos e eu sinto que o campo da história nos Estados Unidos continua sendo tão conservador quanto, porque assim, pessoas que trabalham cinema, televisão, nunca, com muitas poucas exceções, vão conseguir um emprego numa das grandes universidades. E se conseguem, são nos departamentos de língua, né? Tem uma exclusão. E se você trabalha cinema brasileiro, por exemplo, você vai mesmo que você seja um historiador ou historiadora, você vai direto para o departamento de português. É muito difícil. Eu, por exemplo, eu sou historiadora e eu estou no departamento de cinema. Então, eu queria que, né, assim, as coisas não mudaram tanto assim. Paulo, adorei a sua apresentação, né? Esses balanços são sempre muito importantes para a gente ter uma percepção clara de como está se desenvolvendo o nosso campo de trabalho, e isso nos permite analisar com mais cuidado quais serão os desdobramentos futuros e como que a gente pode contribuir para a formação dessa historiografia nos nossos respectivos países, né? Diante disso, eu gostaria de saber de você quais são as suas expectativas em relação ao futuro da historiografia do cinema em Portugal. Se você pudesse trazer esse dado de realidade, assim, eu ficaria muito feliz. E Santiago, puxa, muito obrigado pela sua fala. Você sabe que eu sou assim fascinado pela sua pesquisa sobre a historiografia do cinema italiano, né? Tudo bem, gostei. Mas nessa relação entre cinema, história do cinema e ensino, né, há outra esfera, né, importante que o próprio trabalho do Christophe traz, que é a importância do ensino também para o desenvolvimento dos arquivos, quando ele mostra que a gênese das cinematecas pode ser encontrada nas cinematecas escolares desenvolvidas no âmbito das atividades da Liga Francesa de Ensino, né? Então, eu queria que você estabelecesse algumas relações entre esse tema, né, entre os arquivos, né, a capacidade de arquivar e a capacidade de escrever a historiografia do cinema. E para ambos, eu gostaria de compartilhar uma inquietação que se refere ao estudo da historiografia a partir do recorte de gêneros historiográficos, né? Como que vocês percebem isso para um futuro desdobramento? E se vocês, ao fazer esse levantamento, no seu caso, da história do cinema português e no seu dos Estados Unidos, quais são os gêneros mais incidentes, digamos assim? Aproveitando a pergunta do Rafael para você, Paulo, eu queria saber se você nota a diferença, por exemplo, em relação às pesquisas de história do cinema, quando elas são feitas em um programa de pós-graduação em História, em um de Comunicação. Se tem diferenças substanciais, por favor. Quero parabenizar a mesa. Foram duas apresentações complementares, né? Paulo, a minha pergunta vai na esteira da pergunta da Rosane, porque eu fiquei curioso. Ela ficou curiosa em relação a um tema específico, eu fiquei curioso em relação a todos os temas, porque como você optou por trazer só os nomes, né, de quem defendeu teses ou dissertações, eu fiquei me perguntando sobre os temas. Obviamente, acho que você não vai conseguir lembrar de tudo, mas pelo menos um panorama geral, se houve uma modificação daquelas primeiras tendências lá da década de 1980,
em relação a essas teses e dissertações posteriores. E Santi, tentando te acompanhar nessa montanha-russa intelectual que é o seu cérebro, né? A gente sempre... Você fala muito rápido, apresenta muito rápido e a gente vai tentando aos trancos e barrancos ir com você. Num determinado momento você se referiu rapidamente ao Daniel Wolkowitz, é isso? Sobre um especialista em história pública, né? Ou alguém que atuava na história pública. Isso me gerou uma curiosidade em relação ao papel da história pública nos Estados Unidos, nesse panorama que você apresentou, uma vez que, diferente do Brasil, né, os Estados Unidos têm uma tradição de história pública bem mais longeva, né, e a história pública institucionalizada, né? Como que a história e cinema se desenvolveu dentro dessa área, ou qual foi a contribuição dessa área para as outras? Eu queria saber qual é o lugar dos periódicos e das associações científicas em Portugal nesse panorama que você nos apresentou, e também a Cinemateca Portuguesa, enfim, como esse lugar de pesquisa, quais são as relações, se há um intercâmbio produtivo ou não, enfim, porque isso também às vezes determina, não é? Uma possibilidade de pesquisa. Para o Francisco, eu espero que esse texto seja publicado, essa fala, porque ela dá conta de um braço, né, desse pensamento sobre as relações entre cinema e história, que é pouco conhecido no Brasil, não é? Nós temos esses livros que são traduzidos e a gente não sabe muito bem o porquê, não é? E às vezes por isso, não é, esses textos acabam se tornando aqui eixos de reflexão. Foi o caso do Ferrot, que traduziram logo Cinema e História, não traduziram outros autores, como também foi o caso do Rosenstone, né, que foi traduzido. Então é invariável que quem se debruce sobre Cinema e História ou cite o Ferrot ou cite o Rosenstone, justamente porque são autores que foram traduzidos. Os mecanismos editoriais que estão por detrás dessas decisões às vezes não são sempre muito claros, né? Então eu acho que a tua comunicação é muito bem-vinda nesse sentido. E aí eu acho que, complementando só o que o Marcos disse, no caso americano, eu acho que a importância, o impacto do cinema é tão grande, né, na esfera também do ensino, né, da esfera pública, que acho que isso sempre foi colocado para os historiadores, o enfrentamento dessa questão, né, com todas as contradições que esse processo tem. Eu estudei um caso em particular, que foi em 1939, quando ocorreu uma exposição universal em Nova York, e o Cecil B. DeMille foi convocado a fazer um filme com o apoio de um historiador chamado Shotwell. Não deu muito certo, não é? Porque obviamente o Cecil B. DeMille era muito mais poderoso do que Shotwell, mas era a ideia de uma história dos Estados Unidos pelo cinema. Então é Land of Liberty, que é um filme de 39, em que se assume que a história vista, e tem uma dinâmica muito interessante no filme, porque ele vai recompor da chamada descoberta até o contemporâneo. Então ele mistura ficção com filme de atualidade, tudo entendido como verdadeiro, ponto, né? Nessa construção histórica. Mas eu acho que os filmes, eles têm esse impacto, né? Eles promovem esses debates. Enfim, Paula trouxe um exemplo, mas Lincoln, do Spielberg, ou não o próprio Amistad, ou enfim, os filmes do John Ford, enfim, sempre são produtores e vetores de memória com os quais a comunidade científica tem que lidar, né? Não dá para simplesmente ignorar e não se posicionar sobre. E é muito interessante, porque eu acho que a dinâmica aqui é diferente, né? Em outros lugares também, que é de você ter uma posição da associação, né? Isso eu acho muito... E expressa também numa posição que a revista dessa associação, não exprime com a ideia das resenhas e os documentos que você trouxe. Muito interessante.
Então, no fim, é só um comentário, então talvez pela ordem a gente pudesse começar com o Paulo, tentando responder inúmeras questões que foram feitas, e depois o Francisco. Tem mais dúvidas? Ok, então, obrigado. Obrigado pelas questões e pela partilha dos comentários. Vou tentar responder a todo mundo sem abusar da vossa paciência. Em relação ao Marcos, eu se calhar daria o meu próprio exemplo. Eu quando comecei o meu doutorado foi em História Contemporânea, mas eu fui a última turma em Portugal, a última turma de doutorado, no ano, ou seja, o último ano antes da transição para a uniformização de Bolonha, que é a uniformização dos padrões quantificativos dos doutorados na Europa. E então, como eu não terminei o meu doutorado no tempo regular, o meu curso foi extinto, porque foi substituído por um novo curso. E o curso que eu me matriculei foi de História Contemporânea, e o curso que o substituiu era uma coisa chamada Altos Estudos em História. High Studies in History, assim uma coisa. E eu achei aquilo um bocadinho estranho e fui à procura, até porque entretanto a minha pesquisa tinha saído da História e indo para outras áreas, e eu estava procurando essa interdisciplinaridade. Então aconselharam-me a ir para um curso que foi criado nesse ano, precisamente, que é o curso de Estudos Contemporâneos. É um doutorado na Universidade de Coimbra, no 620, o centro de pesquisa criado pelo Reis Turgal e pelo António Pedro Pita, enfim, e eu fui fazer, basicamente, eu só me matriculei e passado uns meses já estava a entregar a tese porque ela estava escrita, não é? E o que acontece é que muitas vezes essa interdisciplinariedade é apenas figurativa, ela não é efetiva. Porque, por exemplo, o meu projeto de doutorado não mudou nada por eu ter mudado para um curso que é supostamente interdisciplinar. A minha equipa de orientação foi a mesma, o meu plano de estudos foi o mesmo, e por isso eu acho que muitas vezes a interdisciplinaridade é uma palavra difícil de dizer, mas bonita, não é? No discurso, mas é pouco efetiva. E isso muitas vezes espelha-se, sobretudo, com a falta de interdisciplinaridade institucional dos próprios cursos e das próprias equipas de orientação. Por isso é que, por exemplo, hoje em dia, a principal agência de financiamento para os doutoramentos em Portugal, a FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, valoriza muito equipas de orientação. Não há quase ninguém que ganhe uma bolsa com apenas um orientador. Tem que ter uma equipa de orientação, até 3 pessoas, e quanto mais interdisciplinar, ou seja, complementar, melhor. Isso é, de facto, um incentivo. E o que acontece muitas vezes é que as equipas de orientação são formadas de forma artificial para somar todos os pontos, e depois, efetivamente, é o orientador que orienta e não há esse diálogo. Até porque, infelizmente, no atual panorama, um aluno de doutorado tem 2 anos para desenvolver o seu projeto. Em 2 anos não dá para grandes discussões, nem com quanto mais com 3 orientadores, não é? E, portanto, é um tempo de pesquisa muito limitado, e isso acho que está a ser algo que condiciona. Por isso, sim, há uma tendência, e você vê pela quantidade o nome, a própria designação dos nomes dos mestrados e dos doutorados, História e Património, História e Memória, História e isto. Portanto, há uma tentativa de convocar outras disciplinas, a museologia, a arquivologia, etc., a história da arte, enfim, há essa tentativa, mas depois eu acho que não há tempo para efetivar. E acho que esse é que é o problema. É que nós temos pouquíssimos, daqueles 46 cursos de mestrado, só uns 4 ou 5 são interinstitucionais, ou seja, são promovidos por mais do que uma entidade. E isso faz falta, não é? Não apenas um diálogo entre disciplinas, áreas disciplinares, mas também um diálogo entre instituições. Eu vejo muitas vantagens em haver cursos de doutorado em que um aluno frequenta um semestre numa universidade e outro semestre noutra universidade, na mesma área científica. Isso é muito útil, não é? Pronto, eu acho que o caminho talvez seja esse, e parece que é esse o caminho que está a acontecer em Portugal neste momento, na área da história. Mas eu acho que a história fica perdendo nesse casamento de conveniência.
porque a história é um bom partido, como a gente diz em Portugal, não é? É uma espécie de aristocracia falida, mas a nova burguesia endinheirada gosta muito de casar com a história pelo título, mas depois, pronto, desculpem a analogia arcaica, mas é essa a sensação que eu tenho. A história é um bom partido, é um bom casamento, mas está falida, é uma aristocracia falida. E os novos poderes, sobretudo financeiros, não querem o prestígio da história, mas não querem, enfim, o rigor da história e a metodologia da história. Pronto, por isso eu acho que a história fica saindo. A história, eu estava comentando com o Rafael um dia destes aí no Coffee Break, a história em Portugal deixou de ser sexy. Não sei se aqui acontece o mesmo, já não é trendy, não está na moda, mas continua a dar prestígio. Então eu acho que nestes cursos interdisciplinares com a sociologia e com a antropologia, a história acaba sempre perdendo. Os alunos deixam-se seduzir muito mais por temas mais trendy, mais sexys e acabam. Porque a história, também estava comentando com alguém, acho que é com a Maisie, a história é chata, exige... Não, o método. Eu não consigo convencer os meus alunos a fazer pesquisa historiográfica pura e dura. Eu tenho de facilitar uma relaxada, porque eles não têm a mesma disponibilidade mental, a mesma motivação que eu tinha há 30 anos e que os meus professores tinham há 50. É muito raro ver um aluno a fazer pesquisa em periódico na universidade. Eu obrigo os meus alunos do mestrado, já desisti na graduação, mas no mestrado obrigo-os a ir mexer em papel, em jornal de papel. E eu só lhes peço para eles pesquisarem um mês, notícias relacionadas com cinema, nos anos 40, 50, num jornal local. E eles acham aquilo um exercício de tortura. E, portanto, não é apelativo. O tempo que a pesquisa histórica exige, a paciência, não é compatível com os tempos vertiginosos do multiscreen, não é? Enfim, acho que... E agora vou saltar já rapidamente para o Rafael, depois volto para tentar responder à Rosana. É isso, Rafael. Eu acho que a história deixou de ser sexy. E acho que ela está perdendo espaço. Em Portugal isso é muito claro. Há cada vez menos alunos a ir para cursos de história old school, não é? Formação História, e vão muito mais em busca de cursos mais apelativos. Muitas vezes nem é o plano curricular, porque nós temos cursos que têm o mesmo corpo docente, só mudam o nome, fazem uma operação de rebranding, para lhe chamar globalidade e qualquer coisa, e pronto, e de repente já tem o aluno procurando. E isso às vezes acontece muito em Portugal, é mudar o título, a designação do curso, mas manter o mesmo corpo docente, a mesma grade curricular, e de repente aquilo parece que funciona e momentaneamente é isso. Por isso a minha expectativa não é muito enfim, animadora, é pessimista. E eu vou dar um exemplo muito rápido. Neste momento, os dois blockbusters da literatura portuguesa, neste momento, os livros que estão a vender são duas biografias políticas. Uma de um partido, o Partido Chega, que é o partido da extrema-direita, portanto é uma biografia de um partido, mas também do seu líder, que eu recuso-me a dizer o nome, para não atrair más energias. E o outro é uma biografia política de um antigo primeiro-ministro português, o primeiro a ser preso por corrupção e está agora a ser julgado, José Sócrates. Quem é que escreveu estas duas biografias políticas? Dois jornalistas, sem qualquer formação científica na área da história, na área das ciências, os dois, das ciências sociais. E os historiadores estão a perder este espaço que deveria ser seu, ou seja, esta capacidade de produzir história, não para a academia, mas para a sociedade civil. São dois temas quentes, um porque está a ser julgado, o outro porque está em ascensão no Parlamento, e os dois projetos editoriais que são lançados no mercado, que são biografias políticas, não são de historiadores. E não é porque haja poucos historiadores bons em Portugal, há muitos historiadores e bons em Portugal, mas não conseguem chegar ao grande público, não conseguem convencer as editoras a publicar uma tiragem. O livro sobre o Chega, Por Dentro do Chega, já vai na 5ª edição. O livro foi lançado há meio ano, há 6 meses.
ou seja, esgotou sucessivamente, já vai em 100 mil exemplares. O do Sócrates está a esgotar a primeira, já estão a fazer a segunda edição, e foi lançado há 2 meses. E isto para mim é preocupante enquanto historiador. Eu comprei os 2 livros, estou a acabar de ler um primeiro, e fico triste, porque eu tenho a certeza que qualquer historiador, nem precisava de ser muito bom, teria feito um melhor trabalho. Isto depois tem consequências, enfim. Por isso, eu acho que nós estamos a perder. Outra curiosidade, você cada vez tem menos historiadores comentando política atual nas TVs. Ou seja, naquilo que são os grandes canais de comunicação de massas, os historiadores estão a perder espaço. Estão-se a acantonar na academia. Há cada vez mais e melhores revistas de história, mas esse tipo de literatura deixou de interessar a maioria e interessa apenas a um nicho. Ou seja, os historiadores estão a escrever para si próprios. Somos nós, historiadores, que estamos a ler os nossos colegas, e são eles que nos vão ler a nós, e os nossos livros não são lidos por qualquer pessoa, que nem precisa de ser licenciado. Portanto, estão ligeiramente pessimista em relação a isso, não é? Ok. Rosane, em Portugal nós temos, desde 2012, um Plano Nacional de Cinema, que é um plano público com pouquíssimo financiamento. Para ter uma ideia, o financiamento anda em torno de 50 mil euros, 300 mil reais por ano para todo o território, uma população de 10 milhões de habitantes. O projeto é implementar disciplinas opcionais de cinema no ensino elementar e médio. Eu tenho colaborado com eles desde 2017, dando formação a professores e participando ativamente também em workshops para alunos. E aquilo que eu verifico é que a maioria dos professores, porque é um trabalho voluntário, é gratuito, o professor não recebe nem mais um cêntimo, aquilo é contabilizado depois na sua avaliação de desempenho, e ele tem uma redução de horário equivalente a uma disciplina, tem menos de 2 horas por semana para poder dedicar àquele projeto extracurricular, um projeto de extensão, no ensino médio e secundário. A maioria dos professores a quem eu devo formação não são da área da História. São professores das mais variadas áreas, mas curiosamente da História é onde eu tenho tido menos, e a penetração do Plano Nacional de Cinema está a falhar logo por aí. Porque são pessoas que são curiosas, não têm nenhum tipo de formação, e quando eu digo formação é uma simples graduação em História, são sobretudo professores que vêm das artes visuais, do desenho, enfim. Isso também acaba por ser preocupante, porque aquilo que se está a fazer é uma operação de marketing, a dizer que estamos a introduzir o ensino de cinema, mas aquilo que realmente está a acontecer não é introduzir o ensino de cinema, é introduzir sessões de cinema na escola sem qualquer mediação válida. Isto está a ser filmado? Pronto, então não vou falar muito sobre porque eu não quero desmerecer o trabalho de quem está no terreno fazendo o seu melhor, mas a questão aqui é uma questão de política, é quem define se a pessoa é ou não qualificada, enfim. E o Plano Nacional de Cinema tem essa missão que não vai funcionar, porque não há um real investimento e uma estratégia para introduzir o ensino da história através dos audiovisuais, o ensino do cinema e a literacia visual, fílmica, cinematográfica. Que esse é que deveria ser o principal objetivo. Porque os nossos jovens cada vez são mais analfabetos visualmente, não é? Filmicamente. Então agora com estas montagens da inteligência artificial é incrível o grau de ingenuidade e de ignorância deles perante uma simples montagem, enfim, uma coisa que é assustadora. E nós aí também estou muito pessimista em relação a isso. Pronto, eu não queria estar aqui a monopolizar isto, mas os periódicos, a Cinemateca também tem um problema orçamental. Ou seja, a Cinemateca depende exclusivamente do fundos públicos, mas não do Orçamento do Estado, é de uma taxa que é cobrada sobre a publicidade emitida na TV em sinal aberto em Portugal, e portanto é um valor que varia muito em função das crises económicas e do investimento em publicidade na televisão, e então, basicamente, isso mal dá para o trabalho regular da Cinemateca, que é, por um lado, exibir, um museu de cinema que exibe
cinema clássico, por outro lado, a preservação do património cinematográfico português, através do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. E agora houve um grande investimento, foi possível desde 2021, ao abrigo de um programa excepcional de recuperação no período pandémico, que é um financiamento europeu na casa dos 50 mil milhões de dólares, nem sei quantos reais é que se está, mas pronto, é muito dinheiro, e foi possível, por exemplo, digitalizar 1000 filmes num espaço de 4 anos, 1000 filmes, e nos 4 anos anteriores a este financiamento excepcional, a Cinemateca estava a digitalizar 3 ou 4 por ano. Portanto, de repente, há um grande investimento. E a Cinemateca já demonstrou que se houver interesse público, se houver financiamento, se houver um reforço de pessoal, de quadro humano, que é possível fazer muito mais. Eles abriram uma bolsa para pesquisadores convidados, mas é só 1 ou 2 bolsas, conforme o montante de quem pede, ou se for estrangeiro, normalmente é só 1, porque tem de custear as despesas de deslocação, de alojamento. Se for português, dá para ser 2, e portanto tem feito esse esforço de procurar integrar-se também e enturmar-se mais com os problemas do estudo do cinema em Portugal. Mas a missão deles não é promover os estudos, é apenas preservar e mostrar o património cinematográfico. Eles não têm essa obrigação, essa missão inscrita nos seus estatutos. Por isso também não é propriamente uma... Eu acho que a Cinemateca precisa mais da ajuda das universidades do que nós temos conseguido, nós, classe de historiadores portugueses, temos conseguido muitas vezes, através do financiamento de projetos, como eu acho que também aconteceu aqui em algumas das comunicações que vi aqui ontem e hoje de manhã, nós temos conseguido financiamento para digitalizar filmes através de fundos de investigação científica. Portanto, é ao contrário. Muitas vezes a Cinemateca está a beneficiar do nosso trabalho e infelizmente não tem meios para promover o nosso trabalho. Espero ter respondido. Mas podemos continuar a conversar lá fora. Obrigado por todas as perguntas. Como o Carlos disse, minha mente é mais veloz que minhas palavras, por incrível que pareça. Então, na verdade, eu falo mais devagar do que penso. Mas eu vou tentar falar de uma forma agora mais lenta, que é para poder justamente debater alguns dos temas. Eu vou ter que resumir pelo avançar da hora, começando pelo Marcos. Marcos, assim, minha impressão como leitor, aí eu estou falando minha experiência como leitor, por exemplo, para uma pessoa que foi formada, que não entendo, lendo, por exemplo, Ismael Xavier ou Jean-Claude Bernardet, não há uma separação efetiva entre o que a gente pode chamar de história do cinema e historiografia. Há uma diferenciação específica a partir do lugar de produção. Essa é a armadilha em que frequentemente nós, historiadores, que não somos que a gente cai, porque a gente tem que bater com o vocabulário, o conjunto referencial e por aí vai. Isso cria um conjunto de necessidades que, por exemplo, a historiografia do cinema não precisa passar. Portanto, os ganhos são de um jeito num canto e de outro jeito no outro. Agora, por exemplo, no meu processo formativo, como aluno no multimeios, e essa é uma parte interessante, o historiador pode circular entre lugares, então eu fiz um mestrado no multimeios, lá na Unicamp, e lá eu pude me aproximar da coisa que mais mudou minha cabeça, que foi a nova história do cinema, ou melhor dizendo, a história do primeiro cinema, entende? Então, eu acho que a gente entender a interdisciplinaridade é fundamental para a gente entender o tipo de discurso histórico que é produzido pelas pessoas. O problema são as amarras disciplinares que fazem com que, quando a gente pensa o nosso lugar de atuação dentro de um departamento de história, ou publicando na Revista Brasileira de História, por exemplo, a revista da nossa Associação Nacional de História, necessariamente ali não consegue ser publicada a mesma coisa que seria, por exemplo, em uma revista que tem uma perspectiva mais arejada, do ponto de vista interdisciplinar, como a significação, entende? Então, a minha impressão é que, do ponto de vista do uso do passado como historiador, eu acho que qualquer historiador, entende? A coisa é sempre mais flexível. O problema são na hora da construção do próprio discurso, que é aquilo que a gente entende como documento, do que a gente faz como conhecimento. E por isso que eu fiz a brincadeira, a gente não deixa registro,
uma das coisas que me deixou impressionado é que a gente não deixa registro. Eu entendo, por exemplo, a aula de história como um acontecimento. Quando eu pego os documentos que os professores deixam nos arquivos, na forma de um artigo publicado, sei lá, numa revista brasileira, História Hoje, no Brasil, né, que é uma revista de ensino de história da AMPU, nossa associação, você percebe que tem toda uma formatação específica do que acontece em sala de aula quando uma pessoa usa o filme. Só que a gente que já usou o filme, como todos nós já usamos, sabe como funciona a aula, ele é um pouquinho diferente da forma como a gente se expressa. Então a gente tem que desenvolver uma outra artimanha para entender. E aí eu advogo a ideia de que os historiadores lidam com o cinema desde o início do cinema. No sentido profundo do termo, que ou eles levam para a sala de aula, ou eles exibem o filme, ou eles lidam com isso como aquilo que o Gabriel falou, que é o imaginário público que nós temos. E que o Eduardo retomou agora há pouco, né? Eu acho que essa coisa da Associação Histórica Americana é porque eles são muito bem organizados, especificamente. Eles têm outras materialidades de recurso, eles têm recursos que, por exemplo, a AMPU não tem, né? Nossa Associação Nacional não tem. Isso faz, e eles entendem que faz parte da função pública do historiador criar mediações para o consumo de imagens, ou mediações para o consumo de filme, que é uma coisa que nós no Brasil fazemos muito também, só que em outra escala e de outra forma. Então, eu entendo que, no final das contas, eles estão fazendo o que eles entendem que eles têm que fazer, né? Porque o historiador social, vou chamar aqui de historiador social, porque, enfim, né? Esse historiador social, que é o historiador que acha que faz história da sociedade, do qual eu me identifico, né? Porque eu fui formado num curso de uma licenciatura em História, estou dando aula no departamento de História, me parece que ali a gente tem uma série de demandas que é os nossos estudantes, a nossa sociedade precisa de uma outra atuação. Acho que a fala do Paulo agora há pouco com a questão das biografias deixa isso acentuado em outro nível, né? O nosso compromisso é mediação. Então, quando se pede por resenha, você está pedindo mediação. O que eu acho é que isso, da perspectiva da história do cinema, aí é o feitiço, é o contra-feitiço. Nós somos o Mickey no fantasy, né, do Walt Disney. No contra-feitiço, quando eu penso do ponto de vista da história do cinema, se eu for fazer uma história da forma como os historiadores lidam com o cinema, eu tenho práticas culturais cinematográficas, entende? Eu tenho a maneira como nós nos aproximamos dos filmes. É um pouco o que a gente estuda quando a gente estuda os nossos objetos convencionais de história do cinema, entende? E eu acho pessoalmente fascinante ler, por exemplo, a Natalie Zemon Davis, ou eu ler qualquer colega historiador. Às vezes, quando eu me dou o trabalho de ler o que eu escrevi, sei lá, sobre Bacurau, vocês sabem que Bacurau criou uma grande confusão no Nordeste, né? Porque Durval Muniz odiou o filme, então se criou uma grande racha no meio dos estados do Norte, né? Porque Nordeste a gente está falando da Paraíba, né? Nordeste são para vocês do Sul. Aqui a gente é paraibano, potiguar, piauiense, por aí vai, né? Então, mas isso é uma noção de atuação pública. Aí, chegando à questão fundamental dos Inconfidentes, eu acho que os Inconfidentes, como uma série de filmes, ilustra justamente a forma movediça, volúvel, como a gente interage, né? Interage com fontes históricas, interage como cineasta, como professor de história que reage ao filme que usou, por exemplo, o material, os documentos da Inconfidência e por aí vai. Então, eu acho que se isso daqui que eu coloquei fosse escrito do ponto de vista da interdisciplinaridade, seria completamente diferente o relato. E eu acho que vale a pena pensar nessa chave, né? Pensando tanto aquilo que acontece em termos de filme, como aquilo que acontece em termos de produção historiográfica. Rosane, eu acho a chave de fonte histórica extraordinária. E aqui eu vou tentar responder ao mesmo tempo a Paula e você, né? A partir da polêmica do 12 anos de escravidão. Quando 12 anos foi exibido no Festival de Toronto, o livro da Natalie Zemon Davis, Slaves on Screen, foi publicado a partir de um seminário que ela ministrou, se não me falha a memória, na Universidade de Toronto, né? E esse livro, ela assistiu, depois ela foi convidada de novo para a universidade e ela assistiu no Festival de Cinema de Toronto o filme 12 anos de escravidão. E ela escreveu dois textos, na verdade, na imprensa, muito legais, no qual ela fala do filme. Ela usa toda a tópica da crítica de cinema, é divertido de ler,
né? Porque parece uma crítica de cinema escrevendo e não uma historiadora. Ela diz que é historiadora em um ou outro canto, né? Mas ela pensa, acima de tudo, o filme menos como fonte e mais como uma forma de narrativa que me permite pensar o passado. E ela entende esse lugar de experimento sobre o passado como uma forma útil de cinema que o historiador pode mobilizar para produzir outra coisa. E quando ela faz aquilo daquela forma, ela chega e termina o texto de uma forma muito bonitinha, que ela chega e diz assim: e se a pessoa sai do cinema achando que tem a necessidade política de reparação? Aí ela está pensando o cinema no outro sentido, né? Ela está extrapolando a ideia do filme como fonte e percebendo que fonte é uma forma específica como nós, historiadores, lidamos com o filme para produzir discurso, para produzir conhecimento, mas não é a única forma como nós, historiadores, lidamos com filmes. Nesse sentido, eu não estou dizendo que tem que ser feito de uma forma diferente, né? Pelo contrário, acho que tem que continuar fazendo as duas coisas. Eu continuo acreditando que as imagens são anacrônicas, mas continuo tendo medo da anacronia, né? Eu acho que fazer a anacronia funcionar para o historiador é fundamental para produzir formas de discurso alternativos. O que eu acho é que nós temos que aceitar que frequentemente o nosso juízo histórico é ao mesmo tempo um juízo estético, mesmo quando a gente trabalha o filme como fonte, né? E isso não é um problema, isso só tem que ser problematizado, né? Gabriel, eu acho que eu já te respondi um pouquinho, né? Eu acho que nós não temos alternativas, é o nosso mundo e a gente tem que debater. Foi produzido como filme histórico, eu acho o filme histórico um laboratório da historicidade fundamental, né? Quando o Dipesh Chakrabarty escreveu um texto muito bonitinho, né, que foi traduzido recentemente, em que ele chega e coloca assim: quando a gente lê a Natalie Zemon Davis em Slaves on Screen, a gente fica preocupado, mas é porque a Natalie não percebeu, ou talvez a gente precise rever isso, que filmes entregam o passado na forma de experiência. Isso é problemático, mas isso não é um problema. Isso tem que ser, eu não sei se eu me faço entender, é um pouco como a Susan Sontag fala do Triunfo da Vontade. É lindo e é um problema. Isso é para pensar. Então é um pouco isso que o Chakrabarty está pedindo, na verdade. Isso é para pensar. A relação com o tempo não é no monopólio do historiador, mas o uso do tempo como categoria de análise, isso é um métier metódico que a gente aprende, que a gente pode usar no debate público, né? Rafael, eu vou começar pela segunda pergunta, se eu entendi a questão dos gêneros historiográficos. Você está falando da modalidade de textos ou do gênero mesmo? Gênero? Ok. Então tá. Eu acho que uma das coisas que é muito interessante que emerge é que o historiador aprende a escrever de outra forma porque ele tem que lidar com determinadas formas de fontes. Então, a resenha se torna um gênero historiográfico específico. Tanto na historiografia, isso geral, França, Brasil, Estados Unidos, emerge um novo gênero, que você tem que aprender a fazer. Então, quando eu leio, as resenhas dos anos 80 são muito parecidas com as críticas de cinema que estão circulando nos jornais dos anos 80. Interessante ler o New York Times e ao mesmo tempo ler as resenhas, nossa, eles encaixam direitinho sobre os mesmos filmes, né? Tem um filme delicioso que é o Rádio Bikini, que é um documentário maravilhoso dos anos 80, em que, se você lê o que sai nos principais jornais nos Estados Unidos e você lê as resenhas produzidas por historiadores, são muito parecidos. Só que você gera uma especialidade. Aí aqui eu quero voltar à pergunta, ao comentário do Eduardo. É muito interessante a gente ver a postura da Associação Americana, quando a gente lembra, por exemplo, que a nossa associação não tem nunca teve uma proposta sistematizada de relação e de como a gente deve lidar com o cinema e história. Basta a gente pensar que a Revista Brasileira de História publicou, sim, na sua história, resenhas, mas ela nunca sistematizou isso. E é interessante você ver esse esforço de sistematização anos atrás, por exemplo, em revistas americanas. O que não significa que não tenha aparecido na Ampul, porque a Ampul é uma zona diversa. Então, quando você pensa em revistas, por exemplo, como a História, Questões e Debates, lá de Curitiba, você tem material sobre o cinema desde o início dos anos 80, né? Que é a parte da pesquisa que eu não pude fazer, que é o Brasil, né? Que isso daí é mais complicado, e por aí vai. Então, assim, é interessante que, voltando ao gênero, você está reconstruindo. E sobre os arquivos,
a coisa mais interessante é que quando os historiadores americanos começam a pensar em termos de cinema e história, em uso de filmes para dar aula, mas também em pesquisas de história contemporânea a partir de filmes, eles recorrem aos arquivistas. Qual é a experiência que eles conhecem? Por causa das produções na Inglaterra, especificamente, onde começa a circular a produção de filmes de arquivistas holandeses e alguns historiadores que trabalham em algumas cinematecas holandesas. Então, material da Holanda, literalmente, cineastas da Holanda são chamados para fazer palestras nos Estados Unidos nos anos 70 para dizer como é que a gente faz filme. E aí, porque eles são uma cultura cinematográfica extraordinária, eles ficam no debate. A gente tem que fazer o quê? Filme de arquivo, filme de compilação, ou a gente pode oferecer interpretações mais ousadas como historiadores a partir de filmes? Então surge no início dos anos 70 um grande debate sobre qual é o formato de um filme produzido por um historiador. Porque uma das coisas que mais impressiona é que eles estão desgostosos com os filmes educativos, que os Estados Unidos produzem em massa, como muitos países produzem em massa, mas os Estados Unidos acima de todos, no Ocidente acima de todos, para uso em sala de aula. Então eles começam a exigir outros tipos de filmes de arquivo, né? Ou de filmes históricos. E eles começam a pensar o formato específico desses filmes. Cadu, história pública. Então, assim, a Associação de Histórica Americana, ela, no início, quando ela se forma, no final do século XIX, início do século XX, ela tem uma profunda atuação em relação à curadoria, administração e organização de arquivos e, ao mesmo tempo, veiculação de conhecimento no espaço público. Então, todas essas coisas estão muito bem organizadas na atividade da ANPUL deles até os anos 40. Quando chega nos anos 40, começa a ocorrer uma diferenciação profissional, onde a associação começa a exigir que os historiadores americanos sejam historiadores e não arquivistas, e que os arquivistas sejam arquivistas. Isso cria uma crise nos anos 50, porque na hora que emerge a sociedade televisiva, a sociedade eletrônica, a ANPUL deles está separada dos arquivos. Aí eles têm que reorganizar o caminho, reorganizar o acesso aos arquivos, reorganizar as colaborações que antes, no início do século XX, eram automáticas. Entende? A história pública emerge na crise do mercado acadêmico americano, né? E ela pauta o cinema desde o início, né? Ela pauta o cinema, só que ela pauta de uma forma muito periférica, né? Por exemplo, quando a gente acompanha os textos da Natalie Zemon Davis sobre cinema, ela não fala em nenhum momento sobre história pública, mas ela sabia que existia, porque ela colaborou com o Daniel, por exemplo, entende? Então, necessariamente é uma palavra e é uma proposta que está no debate e ainda não tem nenhum consenso até a época que eu pude levantar, né? Mas tem uma participação específica de história pública, principalmente porque nos Estados Unidos ela se vincula diretamente à discussão sobre ensino de história, o que é muito divertido. Gente, eu falo divertido porque eu realmente me divirto, porque quando a gente olha para o caso brasileiro, é uma experiência de alteridade fantástica, né? Então, assim, é algo que eu estou tentando organizar ainda a partir das fontes, principalmente a partir das revistas de história pública, que ainda tem dificuldade de afirmação ali dentro, porque se trata de uma crise de mercado, né? Não por acaso aquele documento se forma no final dos anos 90, porque ele tenta administrar, na verdade, qual é a inserção profissional do profissional de história em outros âmbitos de colaboração midiática, que é quando a gente volta para a pergunta da Paula, né? Por quê? Porque literalmente, e essa é uma coisa específica, a grande força de discurso histórico nos Estados Unidos, para mim que estou de fora, esse é um dos problemas da minha pesquisa, não pude ir lá para ver, tá? Não pude visitar os arquivos. É a história do cinema. A história e cinema, isso que a gente chama no Brasil, lá tem outro papel periférico. Pelo menos essa é a minha impressão à distância, e de alguns depoimentos que eu tenho recebido, né? A inserção de historiadores, especificamente, ela é problemática nesse sentido, porque está consolidado um outro campo, é diferente do Brasil, aonde justamente a partir da interdisciplinaridade, né, de um professor que trabalha na ECA, mais ou menos, de um professor que trabalha no departamento de história, né, você percebe que aqui funcionou de uma forma diferente. Mas, isso, na época que eu estudo especificamente, todos os professores universitários iam atrás dos departamentos de mídia para poder fazer o trabalho, porque eles não conseguiam fazer sozinhos. Então, tem muita colaboração no início. O quanto isso muda ou não o mercado, eu não sei te dizer, entende? Porque eu não tenho esses dados.
Uma das dificuldades é justamente conseguir ter esses dados. Eu acho que é isso. Então eu queria, em nome da comissão organizadora, agradecer a participação de todos e todas, as excelentes contribuições aqui do Paulo Cunha e do Francisco Santiago.